estamos aqui no nosso sexto episódio, falando do nosso terceiro caderno sobre oração, aonde falamos sobre a oração de Jesus. E quem escreve este caderno é um leigo, que é Juan Lopes Vergara. E neste caderno, padre, ele faz uma espécie de diálogo, né, de Jesus, Deus Filho, com o Pai, né? Ele faz esse diálogo, ele traz no início de cada parte, ele traz esta explicação um pouco teológica e depois traz a passagem bíblica e uma oração que Jesus faz ao Pai. Mas antes disso, antes de a gente entrar em em alguns dos pontos, né, bíblicos em que ele traz, me vem assim sempre me vem uma dúvida sobre esta questão, né, desta ligação do filho com o pai, né, desta intimidade do filho e do pai e do Espírito Santo nisso tudo, né? Este mistério que a gente tanto fala, o mistério da Santíssima Trindade. Marina, é um prazer de novo estarmos juntos nesse podcast sobre a oração de Jesus ao Pai. E aqui temos muita coisa a pensar. Primeiro, um agradecimento a Deus, porque nos revela o íntimo da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que por Jesus e pelo Espírito Santo, nós, a humanidade, podemos adentrar e podemos conhecer mais deste mistério que tanto nos encanta, esse mistério de tanta beleza. Se a gente pensar o Antigo Testamento, a gente pensa Deus Criador. E a gente diz que a criação é uma ação à destra da Santíssima Trindade. E ali a gente pensa Deus que é temido. Moisés não ousa olhar para Deus, olhar a face de Deus. Mas num determinado momento ele se encontra com a sarça ardente, ele se encontra com uma teofania, Deus se revela, Deus se mostra como aquele que é, mas uma relação muito distante, uma relação de muito temor, de muita distância. Mas ao mesmo tempo Deus vai se tornando próximo. Deus vai se tornando não só o Criador, mas também Pai. Pai que cuida do seu povo como um pai cuida de um filho, de um bebê. Não abandone esse bebê. Mas também Deus se mostra às vezes como esposo, aquele que faz uma aliança com o seu povo, que diz: eu serei o vosso Deus, vocês serão meu povo. E essa relação vai se estreitando. E essa relação chega à plenitude em Jesus Cristo. Nunca alguém teria mostrado uma afinidade, uma proximidade com Deus como Jesus mostra, a tal ponto de chamar Deus de Abba, papaizinho. E é dessa maneira que a gente vai entendendo que nós, com Jesus, também somos filhos de Deus, somos filhos do Pai, somos filhos no Filho, imagem na imagem. E, portanto, aqui se estreita também essa nossa relação com Deus. Agora, como entender tudo isso a partir da oração, ou como entender tudo isso a partir da teologia? E aqui a gente tem muito a pensar o mistério da Trindade, o mistério da Cristologia, da pneumatologia, esse estudo sobre o Pai, a Trindade, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Jesus, ele possui duas naturezas, não é, padre? Ele é 100% homem e 100% Deus. E isso tem algo de muito importante, não é? Desde ali dos concílios, lá do início da igreja, isso foi algo muito discutido. Então não foi uma conclusão que se chegou de uma hora para outra. E qual a importância disso, de nós sabermos que Jesus tem essas duas naturezas completas nele mesmo? O que isso é importante para nós? Dias atrás, pensando sobre a liturgia, me encontrei com uma afirmação de um autor que dizia que todo o primeiro milênio foi pensar o dogma da Santíssima Trindade, da Cristologia, de entender quem é Deus e a relação dessas três pessoas da Santíssima Trindade. No segundo milênio, a gente pensou sempre a Eucaristia, né, os problemas que envolveram a fé na Eucaristia. E hoje a gente está pensando muito a questão do rito da liturgia, o rito da missa, como comungar, como se relacionar com Deus.
Então esse primeiro momento, este primeiro milênio foi importantíssimo. E aí a gente tem um resultado da profissão de fé, do creio, que nos ensina, artigo por artigo, quem é Deus. E de modo específico, nós temos aí o Catecismo da Igreja Católica, que na primeira parte nos diz o que crer, como crer, qual é o conteúdo da fé. Então, quando a gente vai ao Catecismo se preparar para os sacramentos ou pelos sacramentos, a gente começa a descobrir quem é Deus Pai, quem é Deus Filho. E Jesus assume a nossa humanidade. É Filho de Deus, tem a substância divina como o Pai, como o Espírito Santo, mas assume a nossa humanidade. E, portanto, nessa única pessoa da Santíssima Trindade, nessa segunda pessoa, nós temos aqui duas naturezas, a divina e a humana. Quando eu penso, né, que Jesus tem essa natureza humana, e me pego na parte do início da sua paixão, quando ele chora no Horto das Oliveiras e que ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. E você pensa, Deus, né, falando isso. Mas ali está ele demonstrando a sua grande humanidade, não é, padre? Até o Vergara fala sobre essa passagem da Bíblia, né? Desta confiança no Pai. Então, ele humano, sabendo tudo que é sofrer, chora, e entrega ao Pai, entrega a sua vida inteira ao Pai, confia, faça a sua vontade. Nos concílios a gente vai afirmar que Jesus é igual a nós em tudo, vírgula, exceto no pecado. Porque o pecado não faz parte da natureza humana. Deus, quando nos cria sem pecado. E, portanto, Jesus chora. Jesus tem também sentimentos. Jesus, como nós, olha para o cálice, para a cruz, e, é claro, sente aí a dor, sente o peso de trazer nos ombros toda a humanidade, o pecado da humanidade. Mas ele mesmo é santo, ele é inocente. E, portanto, ele paga o preço no nosso lugar, derrama o sangue no nosso lugar. Né? Então, isso é motivo de louvor, de contentamento. E quando a gente lê o Juan Lopes Vergara, a Oração de Jesus, a gente vai colhendo essas tantas revelações. Né? Por exemplo, no batismo de Jesus, no Monte de Tabor, na Transfiguração, na vida, na paixão, morte de Jesus, na ressurreição, a gente vai se admirando, vai louvando e bendizendo a Deus, porque Jesus nos ensina que Deus é Abá, é Pai, mas nos ensina também que Ele é o Filho de Deus. E que a maneira de atuar entre nós não é somente humana, é também divina. Muito bem, padre. Iniciando então aqui rapidamente, vamos pegar aqui uma das passagens em que ele traz, né, o Vergara. Então ele fala aqui, por exemplo, sobre as bodas de Caná. O que ela significa teologicamente, ou o que ela tem a nos dizer, ainda que não teologicamente? Bom, essa é uma passagem belíssima. A gente tem que pensar aqui que uma festa de casamento tinha naquela época uma duração de 7 dias. Né? E toda festa é regada a bom vinho, a um banquete. É uma festa de casamento. E aí se apresenta o noivo. A figura da noiva não é tão explícita. Né? Então, precisamos pensar aqui Jesus divino que vem trazer vinho bom. O vinho é sinal, é símbolo da divindade, enquanto que a água é símbolo da humanidade. A esposa somos nós, o seu povo. Agora veja que interessante, 7 dias, e é o primeiro milagre de Jesus, Jesus manifesta a sua glória, nós temos a intercessão de Maria, que diz, eles não têm mais vinho. E depois diz aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Esse texto está retomando o evento da criação, também em 7 dias. E aqui Jesus, que vem nos trazer a plenitude da graça, do amor do Pai, da vida eterna, vem nos chamar então a essa nova criação, da qual Ele é o vinho bom. E Ele é aquele que nos desposa nesta festa, nessas núpcias. E, portanto, nós precisamos pensar aqui a oração, pensar a relação com Deus, pensar a criação, a própria vida, de modo festivo,
como se nós estivéssemos bebendo, em todos os momentos que nós rezamos, deste vinho bom e fazendo tudo aquilo que ele nos disser. Muito bem, Padre. Muito obrigada. Vamos continuar a falar deste caderno no nosso próximo episódio. E lhe agradeço novamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marina.